Amém. Graça e paz a todos os presentes, a todos que estão em casa também. Como foi dito aqui, né? Um mês de grande alegria para nós, um mês de comemoração, né? Isso é muito importante também. Eu acredito que quando a gente está num mês importante como esse, é mês também de reflexão. Ah, Apesar de Eclesiastes dizer, né, que é melhor ir na casa onde há luto do que a festa, porque na casa onde há luto as pessoas pensam sobre a vida, a festa também é importante, né? A festa também nós podemos refletir sobre ela, e acho que é esse o intuito do texto, né? Que nós possamos refletir sobre a vida, que nós possamos pensar sobre o que nós queremos ser, para onde nós queremos ir, ou para onde nós estamos indo como igreja. E hoje eu queria pensar um pouquinho sobre isso também, pensando naquilo que é essencial para nós. Quando nós pensamos em aniversário, quando nós pensamos em festa, em comemoração, nós podemos pensar também sobre aquilo que é essencial. Por isso, nosso tema hoje é somente o essencial. Eu acredito que todos nós queremos fechar esse mês, fechando ele com chave de ouro, mas sabendo também que Deus tem feito grandes coisas, como o Alzo comentou, já estamos pensando nos 118 anos e Deus fará grandes coisas para nós, e para isso nós precisamos reter aquilo que é essencial. Às vezes deixar coisas de lado, às vezes cortar algumas arestas e manter sempre naquilo que é essencial para a nossa caminhada no reino de Deus. E hoje eu queria conversar com você à luz do texto de Mateus, capítulo 14, texto bastante conhecido por todos nós. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 25. Mateus 14, do 22 ao 25. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Até aqui apenas. Ah, eu não sei se você já viu, já ouviu falar, ou já viu alguns documentários por aí, que existem algumas pessoas que elas se previnem contra tragédias, elas se previnem contra o caos. Tem gente ao redor do mundo que já vive preparado para caso alguma tragédia venha acontecer. Então eu acredito que talvez até a própria pandemia pegou essas pessoas não tão de surpresa assim, né? Mas tem já pessoas que elas vivem já preparadas para isso. Então muitas dessas pessoas, elas têm um esconderijo dentro da sua casa ou em algum lugar ali, que elas guardam os mantimentos, guardam alimentos ali, guardam roupas, já deixam as malas prontas, porque caso precise fugir, caso precise ficar muito tempo enclausurado ali, elas já estão prontas. Essas pessoas, que vocês acreditem ou não, chamam-se preppers. Não sei se meu inglês aqui tá bom, Christian, não sei, você que manja aí. É, não sei se é assim que pronuncia, mas chama-se preppers. Tem um documentário até na Netflix sobre essas pessoas. Pessoas que estão preparadas caso aconteça alguma coisa e elas precisem vir a fugir de última hora, precisem vir a fugir, a se esconder ali. Eles têm tudo já esquematizado, tudo prontinho para caso alguma coisa aconteça.
Parece meio loucura a gente pensar sobre isso, né? Talvez depois da pandemia não pareça tanta loucura assim, mas é verdade, tem pessoas que já estão preparadas para o pior. Mas e se fosse para a gente? Se fosse eu e você? Essa semana a gente teve uma reunião do pequeno grupo lá em casa, e no quebra-gelo eu perguntei para eles assim: ó, tá acontecendo um incêndio na sua casa, você tem 30 segundos para pegar as coisas mais importantes para você. O que você pegaria? Os irmãos que estão aí, os irmãos que estão no chat, se quiserem comentar, adivinhem só qual foi a maior resposta que a gente obteve lá. Adivinhem, irmãos, o que as pessoas mais pegariam se estivesse tendo um incêndio na casa delas? O celular. Todo mundo falou, rapidinho, 3 coisas, né, eu pedi. Aí a maioria já veio, celular, aí um outro, o notebook, o outro pegaria alguma outra coisa. Aí eu falei, não, para eu ser o diferente aqui, então eu não vou pegar o celular, vou pegar meus livros e vou fingir que eu faria isso se fosse verdade, né? Mas todo mundo pegaria o celular ali de última hora, você não está preparado para aquilo. Vou pegar o essencial. Pego o meu celular, que eu tenho tudo na mão, tá tudo fácil, tudo resolvido. Mas nessas horas, para a gente sobreviver, nós precisamos viver com aquilo que é essencial para nós. E se talvez a nossa vida espiritual ficasse em incêndio, estivesse pegando fogo, e a gente tivesse que solucionar, retirar apenas aquilo que é essencial para nós, eu diria que nós precisamos retirar a oração. Se eu preciso retirar alguma coisa, ou melhor dizendo, né, deixar uma única coisa intacta, salvar uma única coisa, eu posso salvar, eu acredito que nós precisaríamos salvar a oração. Então nós precisamos salvar aquilo que é o essencial para nós. E o essencial na nossa vida cristã tem que ser a oração. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. Em primeiro lugar, nós vemos que, de acordo com Jesus aqui, na nossa vida de oração, naquilo que é essencial para nós, nós precisamos subir a montanha. Olha só o versículo 23, ele diz assim para nós: depois de mandá-las para casa, ou depois que Jesus mandou a multidão para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Para nós relembrarmos aqui, Jesus está logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus se despede da multidão que o seguia, depois de alimentá-la, e vai sozinho para o monte a orar. Ele diz para os seus discípulos: vai na frente com o barco aí, me esperem do outro lado do mar, que eu vou orar e depois eu me encontro com vocês. E aí o importante aqui, que esse versículo quer mostrar para nós, é a vida de Jesus de oração. Uma vida de solitude, onde ele se encontrava com Deus. E perceba só que há um contraste aqui entre Jesus e os seus discípulos. Enquanto Jesus está no monte, os discípulos estão no mar. Enquanto Jesus se encontra na solitude, ele e Deus, os discípulos estão ainda naquela agitação que havia acontecido com a multidão que estava presente. Isso mostra para nós o quão é essencial nas nossas vidas subirmos a montanha ou subirmos no monte. Isso é, termos um relacionamento particular com Deus. A oração é e sempre foi algo essencial na vida terrena, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre aparece nos evangelhos orando em particular, orando em solitude, tendo um momento ali, ele e Deus. A gente costuma brincar, né, no tete a tete, ele com Deus. A gente pode ver alguns exemplos disso. Lucas capítulo 5, versículo 19 diz: todavia Jesus procurava manter-se afastado
indo para lugares solitários, onde ficava orando. Ainda em Lucas, capítulo 9, versículo 18, diz para nós: e aconteceu que, enquanto ele orava sozinho, os discípulos vieram até ele. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, novamente nós vemos: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Para a gente perceber um pouquinho mais ainda, eu gosto do texto de Lucas capítulo 22, onde o evangelista ali tem o cuidado de dizer, quando nós já estamos caminhando para a crucificação, né? Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. O evangelista tem o cuidado de dizer para nós que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras como lhe era comum, como lhe era costumeiro, como ele ordinariamente, no sentido de que comumente ele fazia isso. Jesus sobe o monte porque era algo comum para a vida dele, era algo que ele fazia rotineiramente, estar em oração, estar ligado ao Pai. E na nossa vida é essencial subirmos a montanha, é essencial subirmos ao monte para orarmos. E a montanha representa então esse lugar de encontro com Deus, um lugar de privacidade, um lugar de ouvir e ser ouvido. Há um hino mais antigo, acredito que os irmãos conheçam, que diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, sentir que os céus estão abertos, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Eu brinco que quando eu e a Elô a gente começou a namorar, quase que diariamente nós subíamos ao monte para orar. Mas o monte que nós subíamos era o sobradinho da casa dela, era o nosso monte. Ali a Elô, desde que ela se converteu, ela falava: estou no monte orando, e era sempre o sobradinho que tinha na casa dela. O monte pode ser o sobradinho da nossa casa, o monte pode ser, como nosso Senhor nos ensina: entra no teu quarto e ora. O monte pode ser aquele, e deve ser aquele lugar onde nós podemos entrar em solitude com Deus, onde eu posso ficar, eu e Deus, 1, 2 horas, 5 minutos que for, mas onde eu vou ouvir a Deus, e onde eu vou falar com Deus, onde eu vou abrir o meu coração, e o meu coração encontrará paz no perdão do Senhor Jesus Cristo, onde eu encontrarei calma em meio ao mundo turbulento. Nós precisamos subir ao monte, mesmo que o monte seja ajoelhados diante da nossa cama, mas nós precisamos subir ao monte, a um lugar de encontro com Deus, a um lugar privilegiado, onde o amor do Pai não tem limites, onde os céus estão abertos para ouvir a nossa oração. Mas no caminho da oração, no caminho do monte, muitas vezes há uma luta que precisa ser travada, que é a luta contra as ondas. O versículo 24 diz que, enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. O grande problema que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida de oração são as ondas que vêm ao nosso encontro, são as ondas das marés fortes que vêm ao encontro do nosso barco. E sobre as ondas aqui, eu gostaria que você pensasse que muitas vezes as ondas que nos encontram são as ondas da inconstância. Não sei você, mas muitas vezes, para mim, é muito difícil manter a constância. O Ministério Sara, que é um ministério de cuidados, pastores que cuidam de pastores, eles têm uma frase que eu acho muito interessante,
que eles dizem assim, que a caminhada cristã é uma longa caminhada na mesma direção. Uma longa caminhada na mesma direção. Eu creio nisso, eu creio que a vida cristã é uma longa caminhada na mesma direção, porque diariamente nós precisamos lutar contra as ondas que vêm tentando nos movimentar, às vezes para um lado mais alto da onda, e eu não sei você, mas tem aquele dia que eu acordo, é o mais santo dos santos, aí você, nossa, já acordo, eu quero orar, se eu puder eu fico o dia inteiro só meditando na palavra do Senhor, mas tem dia também que eu acordo e para ficar 5 minutos ali é difícil. Eu confesso, até me lembrei aqui, hoje na hora que eu me levantei fui fazer a minha devocional, aí eu li a primeira parte do versículo bíblico, vinha uma coisa na minha mente, falei, não, deixa eu voltar, deixa eu ler de novo. Aí eu lia de novo a mesma frase, vinha outra coisa na minha mente e eu não sabia o que eu tinha lido. Aí eu parei e falei, Senhor, me abençoa aqui, me dê calma, tire de mim toda a ansiedade, para que eu possa ouvir a Tua palavra, para que eu possa ler e entender a Tua palavra, porque tem dia que a gente acorda e o mundo já vem junto com a gente, tem dia que a gente acorda e não, está suave, está tranquilo, mas tem dia que as coisas vêm e as ondas vêm e nos levam para todo lado. Então existem dias que simplesmente a gente ou não tem ânimo nenhum, ou a ansiedade está forte, a gente não consegue se concentrar, parece que nós estamos longe da terra firme, longe daquele monte que nós queremos nos encontrar, e aí nós estamos nos movimentando conforme a maré, e para mim, são contra essas ondas que nós precisamos lutar diariamente, para que nós possamos viver uma longa caminhada na mesma direção. Lutar contra a inconsistência ou a inconstância sobre o vai e vem. Quando nós estamos longe da terra firme, longe do monte, estamos sendo tentados a nos movimentar conforme a maré. Então nós precisamos lutar contra as ondas da fé, e aquelas que nós vivemos uns dias mais animados espiritualmente, outros dias nem tanto, uma vida espiritual marcada pelo vai e vem. Nós precisamos travar uma luta firme contra essas ondas, por dias de oração constantes na presença de Deus. E o grande alívio que nós podemos receber disso é que nós podemos ter a certeza de que o Senhor nosso Deus vem ao nosso encontro. Ele tem poder para andar sobre as águas, para nos resgatar nesses dias em que nós estamos sendo vencidos pelas tempestades. Jesus vem caminhando sobre as águas. O versículo 25 diz assim: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Apenas quando nós somos guiados, fortalecidos por Jesus, é que nós podemos vencer a luta contra as ondas, contra a inconstância da fé. O texto de Lucas 22, que eu citei anteriormente, é um texto que eu gosto bastante, e nós vemos lá então que o Lucas, ele diz para nós que Jesus foi ao monte como lhe era de costume, e a gente conhece bem a oração de Jesus nesse momento. A oração de Jesus é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É uma oração complicada, uma oração de um momento de angústia muito forte, e é interessante que o texto diz para nós que enquanto Jesus orava, veio um anjo sobre ele que o fortalecia. Veio um anjo sobre ele, em outras versões vai dizer que o alegrava, ou seja, que o dava novo ânimo. Olha, você vai ter que enfrentar aquilo que está que está frente a você, vai ter que enfrentar. Tem problema na vida que a gente não consegue sair dele, tem problema na vida que a gente pode orar, mas ele vai permanecer ali, e a gente vai ter que enfrentar. Mas do mesmo modo que
Deus enviou um anjo ali para fortalecer Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo vem andando sobre as águas. E quando nós nos encontramos em oração, Ele vem sobre as águas para nos resgatar. Ele vem sobre as águas para nos salvar. Existe uma verdade bíblica que para mim ela é importantíssima e que precisa ficar claro para nós. A história da Bíblia, a história bíblica é sobre um Deus que vem ao nosso encontro. A história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história do Deus que veio ao nosso encontro para nos resgatar. É a história de um Deus que sabe que muitas vezes nós estamos sendo levados pela maré. É a história de um Deus que sabe que muitas vezes nós temos que lutar contra as ondas, mas Ele mesmo veio ao nosso encontro. Então, oração é uma resposta a Deus. Você entende verdadeiramente que Deus veio ao seu encontro? Que Jesus se fez homem, se sacrificou em seu lugar, por mim e por você, que estávamos nós mortos em nossos pecados e delitos, Ele veio ao nosso encontro e nos resgatou, e nos trouxe da morte para a vida eterna. Essa é a certeza, essa certeza de que Jesus nos ama, que Ele caminha sobre as águas para nos encontrar, é que nos leva ao anseio de orarmos, é o que nos leva ao anseio diário de subirmos ao monte, de estarmos ao lado do nosso Deus, porque verdadeiramente nós não temos força suficiente para lutar contra as grandes ondas que nos abalam, as ondas da ansiedade, as ondas depressivas que vêm ao nosso coração, mas Cristo tem poder sobre a tempestade. Cristo tem poder de nos resgatar quando nós estamos nos afundando. Ele tem poder de nos resgatar e nos colocar no caminho novamente. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado ante ao Pai, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. Jesus está sempre intercedendo por nós. Para nós concluirmos, Ele veio e constantemente vem ao nosso encontro para nos guiar à terra firme, para nos guiar de novo, de volta para o monte, para nos guiar para longe da inconstância. Por isso, confirme no seu coração, dia a dia, constantemente, que Jesus veio ao seu encontro para te libertar, para te dar nova vida, para te resgatar, para trazer nova oportunidade, e que através do sangue dele nós somos aceitos por Deus, nós somos perdoados por Deus e a nossa vida é restaurada. Então, falar com Deus é essencial para nós. Nos dias da angústia, ou mesmo nos dias da alegria, quando nós precisamos buscar aquilo que é essencial para nós, falar com Deus tem que ser o nosso telefone, o nosso smartphone, aquilo que nós vamos salvar em primeiro lugar. Falar com Deus tem que ser aquela coisa mais essencial possível que eu vou resgatar no meu coração, porque falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus traz cura para o nosso interior. Orar a Deus é essencial, porque na oração nós experimentamos o amor de Deus. Amém? Se você puder, gostaria que você fechasse seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor Deus, Santo e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos, de sermos livres, ó Pai, para falar com o Senhor, ó Pai.
pelo privilégio de, em Cristo Jesus, libertos, ó Deus, do domínio do pecado, ó Pai, sabedores de que o véu se rasgou e nós temos agora livre acesso ao Pai. Nós temos contato direto a Deus. E o que o Senhor tem nos ouvido, ó Pai. Que acima de tudo, ó Deus, a nossa voz tem chegado ao Teu trono pelo intermédio, por meio de Cristo Jesus, ó Deus. Dê-nos, ó Pai, uma alegria constante no nosso coração, junto com uma necessidade constante no nosso coração de estarmos ligados a Ti, de estarmos constantemente orando ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor protegerá a Tua saída e a Tua entrada, desde agora e para sempre. Por isso, Senhor, aonde nós formos, aonde nós estivermos, faz dali, ó Pai, o nosso monte. Faz dali o local, ó Deus, onde nós podemos nos encontrar com o Senhor, onde podemos fazer a nossa voz ser ouvida por Ti e ouvirmos a Tua voz. E mesmo quando as ondas vierem, mesmo quando a inconstância chegar e abater o nosso barco, ó Deus, que nós possamos saber que o Senhor anda sobre as águas, o Senhor vem ao nosso encontro, já veio ao nosso encontro para nos resgatar, ó Pai, e assim nós possamos manter-nos, Deus, firmes naquilo que é essencial para nós, uma vida de oração, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém.